Bom, pessoal, então, dando sequência aqui ao nosso conteúdo, nós vamos trabalhar hoje o módulo 3 da apostila de vocês, e a apostila 1. Também não vamos trabalhar o módulo todo, é só parte dele. O assunto que nós vamos trabalhar do módulo 3 são as revoltas coloniais, que se dividem em revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas, tá bem? O módulo 3, ele começa na página 104 da apostila 1 de vocês, caso alguém queira acompanhar por lá, tá bem? Vou reenviar aqui no chat de vocês o link do livro eletrônico, caso alguém queira acompanhar por lá também. Bom, vou espelhar a tela com vocês, tá bem? Os slides que a gente vai usar para trabalhar o assunto. Então, todo mundo está conseguindo ver? Tem alguém não está conseguindo me ouvir? Tudo certo? Então, vamos lá. Então, dando sequência, então, ao nosso conteúdo, no módulo 3, lá na página 104, revoltas coloniais que se dividem em revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas, tá bem? Antes da gente tratar das revoltas em si, é interessante que a gente trabalhe a motivação. Por que essas revoltas aconteceram? E o grande motivo, o grande contexto dessas revoltas é a crise do sistema colonial. Essa crise ela vai terminar com a proclamação da nossa independência lá em 1822. Eu vou falar isso novamente para vocês. A independência ela é a conclusão, o desfecho da crise do sistema colonial. Quais são os fatores também que levaram à crise do sistema colonial e o que é essa crise do sistema colonial? Então vamos lá. A crise do sistema colonial é um conjunto de fatores que vão causar insatisfação nos colonos, e essa insatisfação essas insatisfações vão levar esses colonos a se revoltarem, a se rebelarem contra a coroa portuguesa, tá bem? Essas revoltas se dividem em dois grandes grupos, igual a gente já acabou de comentar. Essas revoltas se dividem em revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas. As revoltas nativistas são aquelas com motivações locais, que acontecem em locais específicos da colônia. Elas não têm um envolvimento, nem abrangem toda a colônia do Brasil. São colonos de determinada região que se revoltam contra a administração portuguesa daquela região em específico e propõem mudanças. Muitas vezes as outras regiões do Brasil nem ficam sabendo que essa revolta aconteceu, e essas são, então, as nativistas. As emancipacionistas, que nem o próprio nome já sugere, são aquelas revoltas que passam a exigir a emancipação política, a independência do Brasil em relação a Portugal. Por que essas revoltas surgem e por que as revoltas nativistas não têm essa conotação emancipacionista? O motivo é o conjunto de ideias que nós chamamos de ideias iluministas. O surgimento do iluminismo no século XVIII, que traz a ideia de liberdade, vai fazer com que as revoltas que acontecem nesse século, mais aí no final dele, elas ganhem essa característica emancipacionista. Então, a grande diferença das revoltas nativistas para as emancipacionistas é esse ingrediente que a gente chama de ideias iluministas, que fazem com que os colonos passem a exigir a separação política em relação a Portugal. Então, toda aquela insatisfação em relação à administração portuguesa, somada às ideias iluministas, elas passam, então, essas revoltas passam, então, a exigir a emancipação política, certo? Bom, quais foram os fatores que levaram essas revoltas e que caracterizam, então, a crise do sistema colonial? O primeiro deles é o fim do domínio holandês. O primeiro deles, perdão, é o fim da União Ibérica, tá certo? A União Ibérica, vocês devem lembrar, aquele período em que as coroas portuguesa e espanhola estiveram unidas, estiveram juntas, tá certo? Por conta da União Ibérica, os holandeses invadem o Brasil. Apesar de serem parceiros de Portugal no comércio do açúcar, os holandeses eram inimigos dos espanhóis. E os espanhóis é que estavam controlando Portugal e a sua colônia, o Brasil. Então, eles cortam essa participação holandesa e os holandeses invadem o Nordeste brasileiro. Tá bem? Quando esses holandeses são finalmente expulsos do Nordeste, eles deixam de ser parceiros de Portugal e se transformam em concorrentes, passam a produzir seu próprio açúcar e a vendê-lo na Europa. Isso aumenta a oferta de açúcar no mercado europeu, e esse aumento da oferta do açúcar no mercado europeu leva
a queda do preço desse açúcar, tá certo? Bom, Portugal, para poder recuperar parte dessa receita perdida com a queda no preço do açúcar, aumenta os impostos, vai acirrar a tributação sobre a colônia e todas essas alterações vão causar revoltas entre os colonos. Tudo isso vai compor o quadro daquilo que a gente chama de motivos que levaram às revoltas coloniais, tá certo? E causaram instabilidade, que compõe aí o contexto maior, que é a crise do sistema colonial. Outro ponto que a gente tem que destacar é a administração do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, que a gente comentou em outras aulas nossas, ele era um administrador, um secretário do rei de Portugal, que acabou assumindo grande importância, né, na política portuguesa, e as determinações do Marquês de Pombal para enfrentar Pessoal, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim? Vocês estavam me ouvindo antes? Até Só deu uma travadinha, mas estava Oi? ouvindo sim. Só tinha dado uma leve travada, mas estava ouvindo sim. Até que parte vocês ouviram? Porque eu vi que o meu microfone estava desligado. Eu ouvi até o Marquês de Pombal. Vocês ouviram então o Marquês de Pombal? Eu também. Tá, eu vou voltar então, vou falar de novo sobre o Marquês de Pombal. A administração do Marquês de Pombal é um dos outros fatores que vão levar à crise do sistema colonial, tá? Vão causar revoltas. Então, a administração, a era pombalina, que a gente chama, é um dos outros fatores que vão causar revolta entre os colonos. O modo como o Marquês de Pombal conduziu a administração da colônia, ele está aí, faz parte dos fatores que levaram os colonos a se revoltarem. Então, também compôs a crise do sistema colonial. Tudo certo até essa parte? Sim. Sim? Tá. Então, vamos começar agora com as revoltas nativistas, que nem eu expliquei para vocês. As revoltas nativistas eram revoltas causadas por motivos locais e que tinham uma abrangência local, ou seja, não eram revoltas que se alastravam por toda a colônia, e os motivos que levavam a essas revoltas eram pontos, características da administração portuguesa daquela região em específica. Então, os colonos revoltados com o modo como Portugal administrava aquela região em específico se revoltaram, e isso é o que a gente define como revolta nativista. Eles não queriam a emancipação política, não é uma revolta que se estendeu por toda a colônia, tá bem? Bom, então vamos lá, seguindo. A primeira das revoltas que nós vamos trabalhar, vocês estão vendo aqui, é a revolta de Beckman, ou revolta dos irmãos Beckman. Dois nomes muito semelhantes para a mesma revolta. Ela vai acontecer na atual região do Maranhão, no finalzinho do século XVII, 1684. João. Oi? Desculpa, você tá espelhando a tela? Porque eu não tô vendo. Vocês não estão vendo, pessoal? Não. Não. Então, peraí, então. Deixa eu abrir aqui para vocês. Estão conseguindo ver? Ah, tá. Agora sim. Agora sim. Apareceu para vocês? Aham. Sim? Perdão, pessoal. Sim. Esqueci de espelhar a tela. Todo mundo tá vendo? Sim. Beleza, então. Sim. Então, primeira das revoltas que a gente vai trabalhar, só retomando, é a revolta de Beckman, a revolta dos irmãos Beckman. Ela aconteceu, então, na atual região do Maranhão, no final do século XVII, em 1684. Quais foram aí os antecedentes? E aí eu vou já dizer para vocês o seguinte: todas as revoltas que a gente trabalhar, eu vou dividir dessa forma, tá? Antecedentes, a revolta e consequências. João, A gente vai fazer essa divisão. Oi? só um minutinho. Os slides estão iguais ao resumo, né? Isso, exatamente. Os tópicos são os mesmos. Tá bom, então. Obrigada. Tá? Pode seguir pelo resumo tranquilamente, que os mesmos tópicos que eu estou mostrando aqui são os tópicos que vão aparecer no resumo para vocês. Bom, então toda revolta a gente vai dividir em antecedentes, a revolta e consequências para ficar mais fácil da gente entender, ok? Bom, revolta dos irmãos Beckman. Quais foram os antecedentes? O primeiro dos antecedentes
foi esse daqui que apareceu para vocês. A determinação dos padres jesuítas pelo fim da escravização dos nativos. Ou seja, a Igreja Católica, por meio dos jesuítas aqui no Brasil, tinha a intenção de catequizar os nativos brasileiros. E para que essa catequese fosse efetiva, os colonos não podiam escravizá-los. Então, a Igreja consegue convencer Portugal a proibir a escravização dos nativos para que eles pudessem ser catequizados pelos jesuítas. Tá bem? Esse é um dos antecedentes que vai levar à revolta. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Bom, então apareceu aqui, que eu acabei de falar, por que os jesuítas proibiram a escravização. Seguindo, essa proibição na escravização dos nativos vai levar a uma crise no abastecimento de mão de obra, tá bem? Afinal, os colonos da região do Maranhão utilizavam como mão de obra o escravo nativo. Agora que eles não podiam mais escravizar o nativo, não tinha quem trabalhasse para eles como escravos. Coitados, né? Então, o que vai acontecer? Eles vão exigir de Portugal a correção desse problema. Ó, a gente precisa de escravo para trabalhar. E Portugal, então, vai criar uma companhia de comércio para abastecer a região do Maranhão com escravos vindos da África, tá bem? Além disso, essa companhia de comércio criada por Portugal, ela iria monopolizar o comércio com a região do Maranhão. O que significa isso? A produção, ela seria obrigatoriamente vendida para a companhia de comércio e essa companhia teria como obrigação fornecer escravos africanos para a região. Tudo bem? Esses são os antecedentes. Por que isso causou a revolta? Porque essa companhia de comércio, ela vai começar a vender esses escravos africanos a preços muito altos, tá certo? E o preço cobrado pelos escravos vindos da África não condizia com a realidade econômica da região. O Maranhão não era a região de Pernambuco, uma região rica por conta da produção do açúcar, tá bem? Ou depois, como Minas Gerais, rica por conta do ouro. A região do Maranhão era uma região pobre. E os colonos dessa região não tinham condições de pagar os preços cobrados pela companhia de comércio pelos escravos africanos. Então, eles não podiam escravizar os índios e não tinham condições agora de comprar os escravos africanos, ou seja, eles continuavam sem gente para trabalhar. E esse monopólio que a companhia de comércio tinha com o comércio sobre a região do Maranhão fazia com que ela pagasse preços muito baixos pelos produtos da região. Então, os produtores da região maranhense, eles eram obrigados a vender a sua produção a preços muito baixos, porque só a companhia comprava, tá certo? Então, a companhia ganhava duas vezes, pagava muito barato pela produção local e vendia produtos como os escravos a preços muito altos para essa região. Essas duas coisas juntas vão levar os colonos a se revoltarem, tá certo? Então, liderados aí pelos irmãos Beckman, eles vão assumir, tomar o governo dessa região. Tranquilo até aqui? Tudo certo? Sim. Beleza. Seguindo. Assim que eles assumem o governo, eles vão, então, eles vão se levantar, né, vão tomar medidas contra aquilo que causou a revolta, ou seja, eles vão expulsar os jesuítas da região, afinal eles queriam escravizar os nativos, e vão suspender o monopólio que a companhia de comércio tinha sobre a região também. Quais foram as consequências da revolta? Um dos irmãos Beckman vai até Portugal para tentar negociar o fim da revolta diretamente com o rei. O rei não quer saber de conversa, manda prender ele, envia para a região um novo governador juntamente com um destacamento militar. Esse novo governador sufoca a revolta, assume novamente o controle sobre a região e o outro dos irmãos Beckman, então, é executado, ele vai ser enforcado, tá certo? Assim que Portugal reassume o controle sobre a região, ele permite que os jesuítas voltem ao local para continuar o seu projeto de catequese dos nativos, porém, Portugal não reestabelece o monopólio que a companhia de comércio tinha, ou seja, Portugal permite que outras companhias também comercializem com o Maranhão, tá? Isso deve ter provocado aí uma melhora nos preços pagos pelos produtos da região. Tranquilo? Ô, João. Oi. Você estava falando sobre a questão dos caras que queriam escravizar contra a Companhia de Jesus. Isso. Certo. Isso aconteceu com os bandeirantes também. Isso foi um problema que os bandeirantes enfrentaram também. E como que foi resolvido? O problema dos bandeirantes, ele foi resolvido na bala, vamos colocar assim, tá certo? Como
como os bandeirantes, eles não eram... Vamos mudar, tá? As bandeiras não eram expedições oficiais. Muitas vezes Portugal nem ficava sabendo que elas aconteciam. Então, quando os bandeirantes se embrenhavam aí no sertão do Brasil buscando indígenas para serem escravizados, muitas das vezes esses bandeirantes buscavam os aldeamentos, os colégios jesuítas. Os bandeirantes preferiam os nativos catequizados para serem escravizados, por vários motivos, tá? Esse nativo falava português, então é mais fácil você dar ordem para eles. Esse nativo era católico, ou seja, eles partilhavam de aspectos culturais comuns. Esse nativo sabia técnicas agrícolas, porque os jesuítas ensinavam isso para eles. Então ele era uma mão de obra qualificada. Aquele indígena que nunca tinha tido contato com ninguém, que vivia isolado, eles não eram o alvo principal dos bandeirantes. Pelo contrário, os bandeirantes miravam as reduções dos aldeamentos jesuíticos para poder atacar esses locais. Os padres muitas vezes acabavam mortos e os indígenas eram feitos de escravos. Quando Portugal recebia notícia, isso daí já tinha se passado meses, aquilo já estava destruído, não tinha mais o que ser feito. Tá bem? Não era de interesse de Portugal combater os bandeirantes, afinal os bandeirantes também buscavam ouro, e se eles encontrassem, como aconteceu em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, Portugal se beneficiava. Então os bandeirantes eles ficavam meio que... Portugal fazia vista grossa. Agora, lá no Maranhão, como você tem propriedades agrícolas, latifúndios, que eram taxadas, fiscalizadas por Portugal, então ali não podia se permitir, né, que os próprios colonos escravizassem os nativos. Então ali Portugal conseguia controlar. Beleza. Beleza? Obrigado. Que isso. Mais alguma coisa, galera? Nada? Bom, seguindo então. Próxima revolta, seguindo aí a apostila de vocês, é a Guerra dos Emboabas, que aconteceu em Minas Gerais no comecinho do século XVIII, entre 1707 e 1709. E antes, é importante a gente definir o que significa o termo emboaba. Emboaba é uma expressão do tupi, que significa ave com as pernas cobertas de penas. Ela foi utilizada aí pejorativamente pelos bandeirantes para se referirem aos forasteiros, as pessoas que se dirigiam até a região mineradora em busca de ouro. Tá certo? Quais foram os antecedentes da Guerra dos Emboabas? O primeiro deles é o contexto da descoberta de ouro em Minas Gerais. Por que que isso vai levar à guerra? Primeira coisa, o ouro é descoberto em um contexto de expansão da atividade bandeirante. Vocês devem estar recordados dos assuntos anteriores que a gente conversou, que durante a invasão holandesa ao Brasil, que é o contexto histórico da União Ibérica, a Holanda também invade as colônias portuguesas na África que forneciam escravos ao Brasil. Uma vez que eles põem a mão, passam a controlar as regiões fornecedoras de escravos, o restante da colônia do Brasil, que não estava sob o domínio holandês, ele perde o fornecimento de escravos africanos. Quando isso acontece, os colonos são obrigados a recorrer ao escravo nativo. Eles não têm mais a mão de obra africana. Por quê? Porque o local que fornecia foi invadido pela Holanda, então o fornecimento é suspenso. Afinal, Portugal e Holanda, nesse contexto, são inimigos, tá bem? E eles são obrigados a recorrer à escravização do nativo. Quem capturava esse nativo e escravizava era o bandeirante. Então, esse bandeirante, a partir do aumento da demanda pelo escravo nativo, ele passa a intensificar as bandeiras de apresamento, aquelas que percorriam o sertão, percorriam o interior em busca de escravos para serem escravizados. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? No meio dessa busca por nativos, eles acabam encontrando o quê? O ouro, que é o que dá início ao período da mineração. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Quem foram os primeiros a descobrir ouro em Minas Gerais foram os bandeirantes. E por terem sido os primeiros a descobrirem ouro em Minas Gerais, esses bandeirantes exigem da coroa portuguesa a exclusividade na extração do ouro. Como assim? Esses bandeirantes não queriam que mais ninguém, além deles, tivesse a autorização da coroa para extrair ouro. Eles queriam monopolizar a extração de ouro. E eu pergunto para vocês, se Portugal concordasse, a produção de ouro ia ser maior ou menor do que se ela abrisse para qualquer um? Menor. Muito bem, ia ter menos gente extraindo ouro, menos gente buscando esse ouro,
a produção ia ser menor e, obviamente, a arrecadação que Portugal teria com impostos sobre esse ouro ia ser menor. Então, nem preciso dizer que Portugal vai negar esse pedido de exclusividade dos bandeirantes. E ao negar esse pedido de exclusividade é que a revolta começa. Como assim? Esses bandeirantes, então, passam a atacar os forasteiros que se dirigiam até a região buscando ouro. Já que Portugal não concordou em dar a eles a exclusividade, eles queriam forçar Portugal a concordar com isso. De que maneira? Atacando qualquer pessoa que se dirigisse para lá. É óbvio, tá, que essa ação dos bandeirantes vai fazer com que Portugal intervenha, e intervenha do lado dos emboabas, intervenha do lado desses forasteiros. Afinal, Portugal queria que mais gente fosse até lá extrair ouro para que ele pudesse arrecadar mais com impostos sobre o ouro. Então, eles vão apoiar esses forasteiros contra os bandeirantes. Tá certo? Esses bandeirantes, em menor número do que os emboabas, vão ser, então, derrotados. E aí, Portugal passa, como consequência, a controlar efetivamente, vamos colocar assim, essa região. Quais foram as principais consequências da Guerra dos Emboabas? Primeira delas, a capitania do Rio de Janeiro, que era uma coisa só, não era só a área do atual estado do Rio de Janeiro, a capitania do Rio de Janeiro era muito maior, tá bem? Ela vai ser dividida em duas. Então, mantém-se a existência da capitania do Rio de Janeiro, e lá no interior, no sertão, é criada a capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Sim, São Paulo e Minas Gerais, tá, ou as áreas desses dois estados atualmente, nessa época formavam uma capitania só, tá bem? Separada da capitania do Rio de Janeiro. Outra grande consequência, São Paulo, que era uma vila, é elevada à categoria de cidade, passa a ser o grande centro da capitania de São Paulo e das Minas de Ouro, tá bem? Então, São Paulo começa a ganhar importância mais do que ela já tinha na colônia. Os bandeirantes que foram derrotados em Minas Gerais, eles então passam a buscar ouro em outras regiões, tá bem? E vão encontrar. Eles encontram ouro em Mato Grosso e Goiás. Então a gente pode falar que a derrota dos bandeirantes na Guerra dos Emboabas levou à expansão da atividade mineradora para Mato Grosso e Goiás, porque eles foram buscar ouro nessas regiões e acabaram encontrando. Ok? Então vocês estão vendo aí no mapa as regiões que produziam ouro. Se vocês olharem aqui, tá? Nessa parte a gente tem o estado de Minas Gerais, né? Parte dele aqui onde o ouro era produzido, e aqui Mato Grosso e Goiás, onde eles vão encontrar ouro, tá certo? A quantidade de ouro em Minas vai ser muito maior do que nas outras, mas isso não muda o fato de que eles expandiram a mineração para outras regiões. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Pode falar. Paulista é sinônimo de bandeirante? Isso. Os bandeirantes eram paulistas, tá bem? A postura de vocês traz como paulistas, por quê? Porque com a descoberta do ouro, não só os bandeirantes, mas outras pessoas também vindas de São Paulo se dirigem até lá, e essas são as pessoas que vão levar a Guerra dos Emboabas. Beleza? Beleza. Mais alguma coisa, galera? Ô, João, Pode falar. no módulo anterior, principalmente, quando falou da mineração, Aham. fala que a coroa intensificou a tributação nas minas. Isso tem a ver com esse episódio, do fato dela ter intensificado a exploração? Tem. A partir do momento que Portugal derrota os bandeirantes, Portugal passa, então, a sistematizar a exploração do ouro. É aí que Portugal vai dividir, né, os locais em datas, em fintas, tá bem? A partir desse momento, Portugal passa a organizar a extração do ouro. Essa organização da extração, ela é seguida de uma sistematização da tributação. E essa sistematização da tributação vai levar a uma outra revolta que a gente vai ver depois, que é a revolta de Filipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica, tá? Contra as casas de fundição. É depois da Guerra dos Mascates. Tanto que o módulo também fala que o fato de ter muita tributação prejudicou aqueles que estavam explorando o ouro por conta própria e precisavam de maneiras para escoar a produção, começaram a agir de maneira corrupta. Isso, e aí exatamente. Porque o primeiro jeito, né, que os colonos exploravam ouro era por meio da faiscação, né? Eles usavam a bateia, iam lá no leito dos rios e reviravam um cascalho, né, para poder encontrar aquele ouro em pó.
Então, a produção nesse modelo era pequena, a quantidade de ouro encontrada era pequena e o número de pessoas envolvidas também. Portugal queria que essa extração ela fosse intensificada, que eles passassem a buscar ouro não só nos rios, mas também nas encostas dos morros da região. Então é aí que ele começa a dividir esses locais, né, em datas, em fintas, e começa a exigir das pessoas que queriam extrair ouro a utilização de escravos. Tanto que ele cria até um imposto depois, né, que é a captação, que era o imposto sobre o número de escravos utilizados. A ideia de Portugal era intensificar, aumentar de todo jeito a produção de ouro. Isso, obviamente, né, vai acabar tirando fora dessa jogada aquele cara que era um empreendedor individual, vamos colocar assim, que não tinha escravos, nem dinheiro para isso, queria buscar ouro, tá bem? Se esse cara chegou no começo, deu sorte, conseguiu, mas depois ele vai ser impedido de fazer isso. Entendi. Então tá tudo ligado essa questão de da Guerra dos Emboabas, com aumento da tributação. Isso, exatamente. Os emboabas os bandeirantes é que utilizavam a faiscação como método de extração, né? E Portugal não queria isso, eles queriam intensificar, aumentar, levar mais gente para lá, com mais recursos, mais escravos, para aumentar essa produção e, obviamente, a arrecadação que eles iam ter em cima disso. Todo esse assunto está ligado. Beleza, obrigado, João. Nada, que isso. Galera, mais alguma coisa? Podemos seguir? Bom, seguindo então. Guerra dos Mascates, que vai acontecer aí em Pernambuco entre 1709 e 1710. Antes da gente tratar o conflito, é interessante também definir o que significa o termo mascate. Mascate foi um termo pejorativo adotado pelos senhores de engenho de Olinda ao se referirem aos comerciantes de Recife. Então, a partir daqui, vocês já entendam que este conflito tem dois grandes protagonistas: os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes de Recife. Tá certo? Quais foram os antecedentes dessa guerra? Primeiro deles, que a gente acabou de comentar, a rivalidade entre esses senhores de engenho de Olinda e os comerciantes de Recife. O que causou essa rivalidade? Primeiro ponto, o fim do domínio holandês sobre o Nordeste. O que isso tem a ver? Quando os holandeses foram expulsos, essa expulsão trouxe consequências para a produção de açúcar. Quais? Primeira, diminuição no valor do açúcar. Os holandeses transformaram-se em concorrentes, que a gente já comentou lá atrás, a oferta de açúcar aumentou e o preço caiu. Tá certo? Muitos dos engenhos foram destruídos durante esse processo de expulsão dos holandeses, tá? Nas guerras que aconteceram na região. Engenho destruído, esse senhor de engenho não vai conseguir produzir o açúcar, ok? Isso vai impactar economicamente a vida dele. Portugal, para recuperar essa queda no preço do açúcar, tá? Para recuperar a receita que ele tinha, ele vai aumentar os impostos sobre o açúcar, ou seja, vai prejudicar ainda mais esses senhores de engenho que enfrentam agora uma decadência econômica. Então, a queda no preço do açúcar, a destruição dos engenhos e o aumento dos impostos por parte de Portugal para recuperar a receita perdida vão levar à decadência econômica dos senhores de engenho. Então, o que antes era a elite econômica e política daquela região se transforma em uma elite decadente, tá bem? Eles começam a entrar em um processo de decadência econômica causada principalmente por esses motivos. E, em outra mão, a gente tem Recife, que naquele momento ainda era ligado a Olinda, era um distrito, vamos colocar assim, só que na contramão de Olinda, Recife se desenvolvia economicamente. Por que essa diferença? Durante o domínio holandês, os holandeses investiram na infraestrutura de Recife, reformaram um porto da região, ampliaram a sua capacidade. Esse porto maior, melhor, mais bem equipado, atraiu comerciantes para aquela região que se dedicavam aí à importação e exportação de produtos. Tudo isso vai fazer com que Recife comece a florescer e Olinda, na contramão, a partir da decadência dos senhores de engenho, também começa a entrar em decadência. Ok? Bom, essa decadência de Olinda, mais a ascensão de Recife, vai fazer, então, com que a diferença econômica entre os senhores de engenho e esses comerciantes comece a ficar menor. Então, a elite econômica que concentrava a renda, que eram esses senhores de engenho, começam a perder essa renda, tá bem?
começam a empobrecer, vamos colocar assim, e esses comerciantes de Recife, que antes economicamente estavam muito longe, estavam muito longe desses senhores de engenho, começam então a enriquecer, a ganhar dinheiro e se aproximar economicamente dos senhores de engenho. Tudo bem? Bom, e isso vai levar à revolta. Por que isso vai levar à revolta? Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que Recife era um distrito de Olinda? Só que esse distrito estava crescendo e se desenvolvendo mais do que a própria Olinda cidade? Pois bem, os comerciantes de Recife, eles exigem de Portugal a emancipação política. Eles queriam que Recife fosse uma cidade separada de Olinda, ou seja, Recife fosse um município e Olinda fosse outro, ok? Portugal vai acatar a essa exigência dos comerciantes de Recife. Por que Portugal vai acatar? Muitos desses comerciantes também eram portugueses, tá bem? Então tinha aí uma ligação mais forte com a Europa, com a metrópole, então Portugal vai acatar essa exigência e vai separar politicamente Recife de Olinda. O que vocês acham que aconteceu? Que os senhores de engenho gostaram dessa determinação de Portugal? Não, né? Não vão gostar. Os senhores de engenho não só não gostaram que Portugal concordou e concedeu essa emancipação política a Recife, como também eles invadiram Recife para tentar ocupar militarmente a cidade, tá certo? Inclusive destruíram essa invasão o Pelourinho. Pelourinho é o lugar onde eles castigavam os escravos, geralmente ficava no centro da cidade, né? Salvador ainda tem o seu Pelourinho, inclusive é um dos pontos turísticos mais famosos, né? Da capital baiana, e isso era um símbolo de emancipação política. Quando a região ali, a cidade, a vila tinha o seu próprio Pelourinho, significava que ela tinha uma independência política, tá certo? Ela era autônoma, vamos colocar assim. Então, esses senhores de engenho de Olinda invadem a cidade de Recife para tentar ocupá-la militarmente e suspender a decisão de Portugal, tá certo? Bom, isso dá origem a um conflito. Quais foram as consequências desse conflito? O governo geral, com o apoio da coroa portuguesa, eles intervêm na situação ao lado dos comerciantes de Recife, afinal, eles estavam aí defendendo a determinação que eles haviam dado, ou seja, eles estavam defendendo a emancipação política de Recife, ok? E, uma vez que esse exército comandado pelos senhores de engenho é expulso, a autonomia de Recife é mantida e a revolta é terminada, eles terminam com a revolta. Só que aí tem uma observação importante para fazer para vocês, eu quero que vocês prestem atenção nela. Vocês lembram o que aconteceu com um dos irmãos Beckman? Um foi preso e o outro. Um foi preso e o outro foi executado, tá certo? Vocês vão ver nas outras revoltas que a gente vai trabalhar, inclusive a próxima, que é a revolta de Filipe dos Santos, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, vocês vão ver em todas elas que os envolvidos no movimento terminaram presos e executados, ou presos ou executados, tá certo? Nesse movimento Guerra dos Mascates, a revolta termina aqui, ó, manutenção da autonomia de Recife. A gente não fala nem em prisões, nem em execuções. Por que vocês acham isso? Porque os caras tinham dinheiro? Tudo bem, porque quem organizou e executou este movimento, os responsáveis por essa guerra foram os senhores de engenho de Olinda. Mesmo em decadência, eles ainda eram a elite econômica e política da região, e Portugal não queria se indispor com eles. Então, Portugal vai intervir, vai recuperar a autonomia de Recife e, ponto final, problema resolvido. Ninguém é aí executado ou responsabilizado, igual vai acontecer nas próximas revoltas. Certo? Tranquilo? Sim. Bom, galera, eu vou trabalhar com vocês a próxima revolta, que é a revolta de Filipe dos Santos, a última das revoltas nativistas, tá bem? E vão ficar faltando aí as revoltas emancipacionistas, tá certo? Revoltas emancipacionistas, então, a gente vai ter que deixar para a semana que vem, e aí eu coloco elas como assunto da nossa aula, da nossa ficha 5, tá bem? Aí, inclusive, aí, ratificando aquilo que vocês propuseram mais cedo, a gente dividiu o assunto, tá bem? Eu vou trabalhar a revolta de Filipe dos Santos, a última das revoltas nativistas, ok? E aí a gente, na semana que vem, na ficha 5, trabalha as emancipacionistas, dando sequência ao módulo 3, tá bom? Bom,
Revolta de Filipe dos Santos também é chamada de Revolta de Vila Rica. São dois nomes para a mesma revolta, ok? Ela aconteceu em Minas Gerais em 1720. A gente já está no século XVIII, porém na primeira metade. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque a próxima revolta que a gente vai trabalhar, que é a Inconfidência Mineira, que vai acontecer na segunda metade do século XVIII, 1789, ela já tem esse caráter de emancipação política, ou seja, já tem a influência do iluminismo, tá? Aqui a mesma imagem que vocês têm na apostila de vocês, do julgamento e execução de Filipe dos Santos. Quais foram os antecedentes dessa revolta? Primeiro e principal antecedente é a criação das casas de fundição. Estão lembrados delas, que eu comentei com vocês agora há pouco também? As casas de fundição eram os locais onde Portugal pesava o ouro extraído, separava 20% desse montante, ok? Um quinto dele, por isso o nome do imposto, o quinto. O restante do ouro, os 80%, que lhe cabiam parte, eram derretidos e carimbados, e a partir de então, esse ouro tinha valor. Pois bem, quando Portugal chegou com essa ideia, os colonos foram contra, eles se revoltaram, eles não queriam uma tributação sobre o ouro, tá certo? Na verdade, o quinto já existia, que nem eu falei para vocês, eles não queriam esse mecanismo de Portugal, que era a casa de fundição, para poder cobrar esse imposto, então eles vão se revoltar, ok? Aqui eu estou explicando para vocês isso que eu acabei de falar sobre o quinto, tudo bem? Seguindo, como que foi a revolta? Liderados pelo minerador Filipe dos Santos, a elite, ou parte dela, ali da região de Ouro Preto, né, atual Ouro Preto, antiga Vila Rica, ela vai então organizar um movimento, uma revolta contra a criação das casas de fundição, tá bem? Em um primeiro momento, Portugal vai sinalizar que estava acatando a exigência dessa galera. Portugal vai falar, vocês não querem a casa de fundição? Então beleza, nós não vamos criá-las. Esses colonos então baixaram as armas, a revolta ela perde força. A partir do momento que isso acontece, Portugal vai lá e prende os seus envolvidos, dentre eles Filipe dos Santos, tá bem? Lembrando, Filipe dos Santos não era membro da elite, tá? Ele não fazia parte dos grandes mineradores da região, tá certo? Por isso que o fim dele vai ser esse que eu coloquei para vocês aqui agora. Ele vai ser enforcado e vai ser esquartejado, e aí o fim dele é muito semelhante ao fim de outra figura que a gente conhece muito bem. Quem que é? Tiradentes? Tiradentes, muito bem. Tiradentes, ele teve o mesmo fim de Filipe dos Santos, enforcado, esquartejado. Isso era uma prática comum de Portugal, tá? Portugal fazia isso para dar o exemplo. Então, ele pegava ali o cara, enforcava ele, esquartejava, espalhava as partes do corpo pela região para que as pessoas vissem qual era o destino para aquelas pessoas que se levantavam contra Portugal. Tá bem? Revolta acaba aqui. Eles organizam a revolta contra a criação dos casas de fundição. Portugal contorna a situação, prende os envolvidos, executa Filipe dos Santos e termina por criar as casas de fundição. Certo? Tranquilo, galera? Sim. Sim, vocês têm mais alguma dúvida nesse assunto? Querem perguntar alguma coisa? Ô, João, tem uma dúvida lá do começo, que eu não consegui anotar. Pode falar, Sara, sem problemas. A questão do Marquês de Pombal. Tá, qual foi a dúvida? Não sei, eu não lembro o que você falou. E eu não achei na apostila. O Marquês de Pombal tá na página... Deixa eu achar aqui para vocês. Onde ele comenta... Eu acho... aqui, o Marquês de Pombal tá na página 105. Tá ali, ó, transição para o emancipacionismo, tá vendo? Ah, tá. Lá no finalzinho. Mas Sim. ele não tem a ver com os nativistas, então? Não, a administração do Marquês de Pombal, ela está dentro dos fatores que levaram a crise do sistema colonial. Ou seja, o modo como o Marquês de Pombal administrou a colônia e o Império Português vão fazer com que o sistema colonial intensifique a sua crise. E a administração de Pombal em específico é o que vai levar aos movimentos emancipacionistas.
Beleza. Tá? Então, o Pombal está ali na transição dos movimentos nativistas para o emancipacionista. Fechou, obrigado. Fechou? Pessoal, mais alguma coisa que vocês queiram comentar? Mais alguma dúvida? Ô, João, Pode falar. eu não sei se eu tô pirando muito nessa ideia, mas essa revolta de Vila Rica me fez pensar numa coisa. A gente tem muita desconfiança, a gente olha para o nosso governo com muita desconfiança nos tempos atuais. E aí a gente olha um exemplo desse. Não, a gente vai acatar sim a sua intenção, mas aí no fundo eles estavam só mentindo a respeito do que, só para ganhar tempo e massacrar com a revolta. Sim. Eu posso dizer que também é um motivo histórico essa nossa desconfiança que a gente tem contra o nosso próprio governo? Não só isso, tá, Guilherme? Eu diria que essa desconfiança que nós temos em relação à política nacional, né, esse pé atrás, esse jeito de olhar, ele tem a ver com o fato de sempre na história as decisões políticas terem sido tomadas em benefício de uma minoria que exigia ou tomava essas decisões apenas em benefício próprio, tá bem? A gente vai perceber isso conforme a gente for avançando em história do Brasil. Todos os grandes movimentos políticos pelo qual nós passamos, eles tiveram o envolvimento de um grupo que tinha o controle econômico e, portanto, político do país, e todas as decisões que foram tomadas nesses momentos, elas foram apenas para beneficiar esse grupo que controlava a situação. Nunca foi feito em benefício do povo, tá bem? Prova disso mais latente é a independência e a proclamação da República. Nenhum desses dois grandes eventos históricos que impactaram a nossa vida política e a organização da sociedade como um todo, a população participou. Esses dois movimentos foram conduzidos por um grupo e o modo como eles conduziram esses movimentos atendeu apenas aos seus interesses, tá certo? Tem até aquele quadro do Pedro Américo, né, que retrata o grito do Ipiranga, né, Dom Pedro em cima do cavalo, né, gritando independência ou morte, os dragões ali o rodeando. Tem uma figura no canto esquerdo inferior que mostra como se fosse alguém muito simples, né, um camponês, ele olha para tudo aquilo lá sem entender o que estava acontecendo, né? Isso daí foi um jeito de mostrar que a população brasileira não participou. Então eu acho que o brasileiro ele olha para a política ele olha para a política com o pé atrás, porque desde sempre o povo brasileiro não se sente representado por aqueles que estão no poder. Mesmo a gente estando em um modelo democrático, mesmo esse modelo sendo representativo, essa representação ela não é efetiva, tá? Então eu acho que esse é o principal motivo para que isso aconteça. Entendi. Valeu, João. Que isso. O que mais, galera, que vocês gostariam de comentar? Qual outra dúvida em relação a esse assunto que a gente acabou de trabalhar, os movimentos nativistas? Mais algum comentário, mais alguma dúvida? Ô, João, olha aqui. Fala, Sally. A expulsão dos holandeses na Guerra dos Mascates foi com o começo da União Ibérica. Não, a expulsão dos holandeses, ela vem no final da União Ibérica. A União Ibérica termina, ou seja, Portugal e Espanha se separam politicamente, e Portugal, então, retoma o controle sobre o Nordeste. Nessa retomada, eles expulsam os holandeses. Conseguiu entender? Mais ou menos. Porque a Espanha não era inimiga da Holanda? Era inimiga da Holanda, isso. Então, durante a União Ibérica, os holandeses não saíram? Não. Durante a União Ibérica, os holandeses ficaram no Nordeste. Entendi. Você está perguntando se a Espanha não retomou o controle sobre o Nordeste, é isso? Não, eu tô perguntando, tipo, durante a União Ibérica, a ideia... Fala você. Não entendi. Desculpa que cortou. Fala você, essa parte. Tá, ó. Durante a União Ibérica, quando as coroas de Portugal e da Espanha se unem, por que essa união acontece? Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, morre, ele não tinha herdeiros,
o herdeiro mais próximo de Dom Sebastião era também o rei da Espanha, então o rei da Espanha é coroado também rei de Portugal. Beleza, Portugal e Espanha se unem. Portugal era parceiro comercial da Holanda, antes da União Ibérica, ok? Só que a Espanha era inimiga da Holanda. Como agora a Espanha controla Portugal e as colônias de Portugal, no caso o Brasil, os espanhóis, para prejudicarem os holandeses, vão cortar essa participação que a Holanda tinha no comércio do açúcar, ou seja, a antiga parceria entre Holanda e Portugal, ela vai ser cortada a partir do momento em que a Espanha assume o controle de Portugal. Por quê? Porque a Espanha e a Holanda eram inimigas. Como a Holanda tinha investido dinheiro aqui no Brasil, quem ajudou a montar os engenhos foi o capital holandês, foram os bancos holandeses. Os holandeses, então, veem a invasão como um modo de não perder os investimentos que eles haviam feito aqui. Tá bem? Então, eles invadem a região que mais produzia açúcar, que era Pernambuco, no Nordeste. Tá certo? A gente ainda está falando da União Ibérica. Quando a Holanda invade o Nordeste, a Espanha ela não vai se preocupar em retomar o controle sobre a região. Tá certo? Quando os holandeses invadem Salvador, que foi a primeira invasão, eles retomam o controle, porque aí eles perderiam a colônia toda. Agora, quando a Holanda invade só o Nordeste, só Pernambuco, os espanhóis não vão gastar recursos militares nem humanos para retomar isso dos holandeses. Então, eles largam lá, e a Holanda fica ali por décadas controlando o Nordeste. Quando Portugal, por meio da Revolução de Avis, finalmente se separa da Espanha, ou seja, quando a União Ibérica termina e Portugal coroa um outro rei, esse outro rei de Portugal, ele vai tentar retomar o controle sobre o Nordeste, certo? Afinal, o Brasil tinha perdido um pedaço do seu território para a Holanda. Nessa retomada, vai começar uma guerra, tá? Opondo Holanda e Portugal. Então, o antigo parceiro comercial de Portugal, que era a Holanda, se transforma agora em um inimigo deles. Portugal vence esse conflito, tá certo? Os holandeses saem do Nordeste, e aí todo aquele desdobramento que eu expliquei para vocês, ele acontece. Os holandeses, durante o tempo que ficaram aqui no Brasil, tiveram contato com as técnicas de plantio da cana, com as técnicas de produção do açúcar, e eles vão passar a replicar, vão começar a fazer isso nas colônias que eles tinham no Caribe. Ou seja, os holandeses começam a produzir o seu próprio açúcar, eles não compravam mais o açúcar de Portugal, como eles faziam antes. Então, eles se transformam em concorrentes de Portugal, e isso derruba o preço do açúcar. Conseguiu entender? Legal, João. Valeu. Por que derruba o preço? Aquela lei da oferta e procura. Aumenta a oferta de açúcar, os holandeses também estavam produzindo agora, e aí a demanda que não aumenta, ela se mantém a mesma, faz com que o preço do açúcar caia. João. Oi. No fato, a Holanda também ela comandava, por assim dizer, o comércio nos mares, não é? Ela era a principal. Isso. A grande participação da Holanda, quando ela era parceira de Portugal, era transportar o açúcar do Brasil até a Europa, né, nos seus barcos. Portugal não tinha, né, essa condição, essa frota suficiente para fazer isso. Lá na Europa, os holandeses refinavam o açúcar e vendiam no mercado europeu. Então, os holandeses controlavam a cadeia mais lucrativa do comércio do açúcar, tá? Que era a comercialização dele na Europa. Portugal ficava com a parte menos lucrativa e mais pesada, que era o plantio da cana, a produção do açúcar, e aí quem acabava lucrando mais era a Holanda. É o refinamento, né? Isso, muito bem. Esse refino que acontecia lá na Europa, ele era feito pela Holanda, e quem vendia esse açúcar eram os holandeses, os comerciantes holandeses, então eles ficavam com a parte mais lucrativa. Então, a colônia era de Portugal, as terras eram de Portugal, os escravos eram de Portugal, mas quem ganhava mais açúcar quem ganhava mais dinheiro com o açúcar produzido por Portugal era a Holanda. Conseguiram entender? Top. Certo? Mesmo depois, tá bem? Quando a Holanda começa a produzir seu próprio açúcar, acontece a retomada do controle de Portugal sobre o Nordeste, Portugal continua vendendo o açúcar para a Holanda, tá bem? Quando eles retomam as relações comerciais, Portugal continua sem controlar o refino e o comércio dele na Europa e é obrigado a vender o açúcar para a Holanda, ou seja, Portugal
ele vai perder muito, tá? Né, depois que esses holandeses passam a produzir o seu próprio açúcar. Bem, sorte de Portugal é que eles encontram ouro na sequência, e aí isso dá uma guinada durante um século, mais ou menos, nas contas de Portugal. Então teve um acordo, João? Porque eles expulsaram os holandeses e continuaram... Oi? Não entendi sua pergunta. Eu não entendi essa parte. Depois que Portugal expulsa os holandeses. Depois que Portugal expulsa os holandeses, depois que os holandeses começam a produzir o seu próprio açúcar... Mas isso aí foi no conflito. Não, depois do conflito. Tá? Depois que o conflito entre Portugal e Holanda se resolve, depois que a paz de Haia é assinada entre os dois, Portugal ele volta a comercializar com a Holanda. No caso, Portugal vendia açúcar para a Holanda. Só que agora, a Holanda pagava um preço muito mais baixo pelo açúcar português, porque ela produzia o seu próprio. Isso vai levar a uma queda ainda maior na receita que Portugal tinha com o açúcar. Aí Portugal vai aumentar os impostos sobre o açúcar e isso vai causar as revoltas que a gente está estudando agora, ou parte delas. Beleza. Beleza? Tudo certo? Galera, o que mais que vocês querem perguntar? Qual outra dúvida que vocês têm? Mais nada, pessoal? Podemos encerrar a nossa aula, então? Por mim, tá de boa. De boa? Tá. Uhum. Então, vamos encerrar a nossa aula de hoje, tá bem? Então, só um minutinho.